A aula de hoje é sobre diarreia aguda na criança. Então, antes da gente iniciar a aula, é preciso da gente recordar um pouquinho a anatomia do trato gastrointestinal. A gente observa aqui nesse desenho que, através desse trato gastrointestinal, nós vamos ter tanto a absorção quanto a reabsorção de alguns líquidos, né? Lá no intestino delgado, principalmente. O volume maior vai se dar ali, por volta de 8.500 ml, enquanto no cólon a gente vai ter mais ou menos 400 mililitros, né? Então, a secreção gástrica, a bile, a secreção pancreática também vão ser produzidas, necessitam então dessa ingesta para que haja, né, a produção dessas secreções de uma forma condizente. E a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente que, dependendo de onde se localiza o parasito, a gente vai ter toda uma disfunção nessa região. Portanto, a gente precisa lembrar que o intestino delgado, por exemplo, é composto pelo duodeno, jejum e íleo, e a função do intestino delgado é absorver nutrientes, fluidos e eletrólitos. Por isso, a superfície absortiva é por volta de 300 metros quadrados, é muita coisa. Já o intestino grosso é por volta de 1 metro, e a função seria absorver os fluidos restantes, né, e controlar a evacuação. E, portanto, se ele não é uma superfície absortiva, não há necessidade das vilosidades, né? Então, ele não possui vilosidades. A absorção intestinal, é importante a gente lembrar que ela se dá através dessas vilosidades que eu acabei de falar. A água, por exemplo, vai ser absorvida por um mecanismo passivo, que vai seguir o sódio, e o sódio por um mecanismo passivo, né? Com a absorção do sódio, o cloro, vai ser ativo, né? E a absorção é acoplada ao sódio com a glicose, a galactose e os aminoácidos. Já as secreções, elas vão se dar pelas criptas e vai depender muito do cloro. Então, ele acaba acompanhando a eliminação do sódio da água pelas células dessa cripta. Bom, quando o problema é diarreia, a gente vai ter que discutir se ela é uma causa ou uma consequência. Em que momento ela é causa, em que momento ela é consequência. Bom, a primeira coisa que eu preciso para poder entender a diarreia é quem é esse paciente, né? É uma criança? É um adulto jovem? É um idoso? Onde ele mora? Qual é o estado nutricional desse paciente? E assim eu vou também conseguir não só fazer uma abordagem individual, mas uma abordagem coletiva, porque vai depender também da região onde ele mora, onde habita, se tem saneamento básico ou não. Então, tudo isso vai ser importante para a gente poder fazer o diagnóstico dessa diarreia, tanto individual quanto coletivo. Os sintomas geralmente são inespecíficos, né? Quando a gente fala apenas da diarreia. Por que ele ocorre? Então, é geralmente por uma afecção aguda, com toda a fisiopatologia, a resposta imune, que a gente vai ver de alguns exemplos agora que a gente vai abordar. E sempre no intuito de eliminar aquele agente agressor, porque ele está ali competindo pelo espaço, pelos nutrientes, né? Então a gente o nosso sistema imunológico organiza uma resposta a fim de eliminar aquele agente, né? E manter a saúde do portador. Muitas vezes o indivíduo nem manifesta, né? Ele rapidamente consegue, através do seu sistema imunológico, responder contra aquele agente agressor e eliminá-lo sem mesmo haver sintomas. Ou ele pode também albergar o parasito, né? Ser portador desse parasito, mas não manifestar também a doença. Então, ele é apenas um portador. Então, a diarreia é a eliminação das fezes com a consistência pastosa ou líquida, acompanhado de um aumento no número de evacuações diárias, né? E aumento também da massa fecal diária. Acontece também uma redução da absorção ou o aumento da secreção. A gente vai ver isso, vai depender do agente causador. A gente pode classificar a diarreia. Aqui que eu queria mais bater nesse ponto com vocês. A diarreia, ela vai ser classificada como aguda, se, né, atingir ou durar ou persistir até 2 semanas. Ela vai ser chamada de protraída ou persistente se ultrapassar essas 2 semanas, né, de 2 a 4 semanas. E ela vai ser classificada como crônica se tiver mais de 4 semanas. Eu ainda classifico essa diarreia como alta ou baixa. Alta se for no intestino delgado, e geralmente essa
diarreia alta, ela é volumosa, poucas vezes ao dia e acompanhado de uma síndrome desabsortiva, porque nós vimos lá a função do intestino delgado, que seria de absorver os nutrientes e líquidos. A diarreia pode ser classificada como baixa quando é afetado o cólon, onde, né, se o agente causador se alberga ali no cólon, e ela é característica por ser em pouca quantidade, várias vezes ao dia, seguida ou não de tenesmo e urgência fecal. A diarreia aguda, então, ela vai ser, né, das diarreias, né, em 90% dos casos, ela é de causa infecciosa, ela é de instalação súbita e de curso autolimitado. É o que a gente vai bater mais aqui nessa aula na diarreia aguda. Diarreia crônica a gente vai deixar para outro momento, tá? Então, o curso autolimitado de mais ou menos 14 dias. A prevalência, né, de 3 a 5 bilhões de casos por ano e é muito correlacionada com um alto índice de mortalidade, de 5 a 10 milhões por ano. Então, é uma causa de morte em criança muito grande se não tiver um cuidado. Esse quadro ele é bem importante porque ele mostra para vocês a aparência dessas fezes, o volume, o pH, a frequência, os sintomas anorretais e os micro-organismos, se comparados, né, o intestino delgado e o cólon. Então isso é muito importante para você fazer o diagnóstico dessa parasitose, um diagnóstico diferencial. Você pode afastar uma série de agentes causadores se você souber aonde, né, está localizado o agente, porque ele tem um habitat de preferência, ele necessita de algumas características que se encontram lá no intestino delgado ou no intestino grosso. Então nós vamos ver que, vamos começar pelos organismos que estão aqui embaixo, né? Então se eu tenho um vírus, uma E. coli, um Clostridium perfringens, né? Um Vibrio coli, a Giardia, um Cryptosporidium, então se são esses os agentes, né? Geralmente eles são, a gente vai observar a aparência das fezes mais aquosa, volumosa, um pH geralmente é baixo, né? Menos do que 5,5. A frequência de idas ao banheiro, né? São poucas vezes ao dia. E os sintomas anorretais geralmente estão ausentes, né? Porque tem a ver mais com a posição do agente causador lá na região do cólon, né, que a gente vai ver. Então a gente vai ver a E. coli enteroinvasiva, a gente vai ver a enterohemorrágica, Shigella, Salmonella, Yersinia. Então esses micro-organismos, geralmente eles têm, as fezes ficam com aparência mucosa, né, tem pus ou sangue nesse material, pouco volumosa, diferente de quando os agentes estão localizados, né? São típicos e localizados no intestino delgado. As fezes, elas têm mais do que 5,5 como pH. A frequência, a gente vê várias vezes ao dia. E os sintomas anorretais estão presentes. A gente vai observar dor e tenesmo. Ainda aqui, nós estamos vendo nesse slide as infecções por eumintos. E eu quero primeiro ler com vocês, não os agentes causadores, a gente vai ver depois, mas o local e o efeito. O local é o habitat. Então eu vou olhar o intestino grosso, por exemplo, e ver quais são os agentes que normalmente habitam o intestino grosso. Porque toda a sintomatologia ela vai estar correlacionada com isso. Então a gente tem o Enterobius vermicularis e o Trichuris tricura, que habitam normalmente o intestino grosso, tá? Então, na sua forma adulta. Na hora de eliminar pelas fezes, né, o mecanismo de infecção, a gente vai observar que, primeiro, a forma eliminada são as fêmeas com os ovos, né, no caso do Enterobius vermicularis, e os ovos são eliminados nas fezes, no caso do Trichuris tricura, tá? Já o mecanismo de infecção é a ingesta de ovos larvados, né, que vem do ambiente, ou ovos larvados do Trichuris tricura na água e alimentos. Bom, já
o intestino delgado, nós temos como neumateumintos, né? Os ascaris lumbricoides, ancilóstoma duodenale, necator americano e strongyloides stercoralis. Então, eles habitam, na sua forma adulta, o intestino delgado. A forma de eliminação são ovos do ascaris e do ancilóstoma, e do strongyloide eu tenho as larvas rabiditoides, só para fazer uma recordação do módulo de drama, né, que nós já vimos isso lá. A forma de infecção é ovos larvados do ascaris, a penetração da larva, né, pela pele do ancilóstoma e também a mesma coisa dos strongyloides stercoralis. Mas o que pra gente é importante na hora de estudar a diarreia é saber o habitat. Se a diarreia está correlacionada com o intestino grosso, eu posso pensar nesses elementos, enteróbios vermiculares e tricúris, né? Mas se trata de intestino delgado, eu vou pensar em ascaris, ancilóstoma, vou afastar a possibilidade de enteróbios vermiculares e tricúris. Isso que eu queria que vocês gravassem. Quanto aos plateumintos, eles ficam no intestino delgado na sua forma adulta, e a gente tem aí um representante que é a Taenia solium, insaginata, e a Immunolepis nana. A forma de eliminação é o proglote da Taenia e ovos da Immunolepis. E a forma também de se infectar vai ser através do cisticerco na carne de porco ou boi, da Taenia, e os ovos da Immunolepis. Bom, é importante a gente separar os antígenos quando eles são intracelulares e extracelulares, porque a gente está falando de diarreia, eu estou falando de vírus, de bactérias e de eumintos e nemateumintos, plateumintos, né? Então eu estou falando de todos os agentes causais. Na hora de eu fazer o raciocínio do tipo de resposta imunológica, eu vou ter que saber se ele, antígeno, é intracelular, se ele é extracelular, pequeno ou extracelular grande. Todo o mecanismo fisiopatológico vai estar envolvido, né, com esse raciocínio. Então, se ele é um extracelular pequeno, eu tenho vários organismos como vírus, bactérias com comportamento também intracelular, protozoários que podem entrar dentro da célula, né? E esses intracelulares vão suscitar uma resposta, né, mais celular, porque eu preciso de NK, eu preciso de CD8 para eliminar aquela célula infectada. Quando eu falo de antígenos extracelulares pequenos, eu vou precisar de uma resposta mais baseada em anticorpo, porque como eles estão para fora da célula, eu preciso de anticorpo para poder marcar esse antígeno, e eu preciso de fagócitos para poder também eliminar e fagocitar essas células, né? Eu preciso de complemento também, então não só os anticorpos, né? Mas eu também preciso de complemento para poder fazer a lise desses agentes extracelulares. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre a resposta imunológica. Então, a diarreia aguda infecciosa, ela pode ser também subdividida ou classificada de uma outra forma, que a gente chama de diarreia inflamatória ou sanguínea, ou diarreia não inflamatosa ou aquosa. Essas são as duas síndromes que estão linkadas com a diarreia aguda infecciosa. A resposta imune quanto aos parasitos grandes, né, que eles não conseguem ser fagocitados, né, um polimorfo não consegue fagocitar, macrófago não consegue fagocitar, então o que acontece? Esses anticorpos que são produzidos, ou de classe GA, mais de classe G, se fixam na superfície do parasito grande, né, e as células fagocíticas, ou basófilos, os polimorfonucleares, ou também os eosinófilos, possuem receptor para fração FC dessas imunoglobulinas. E assim, eles fazem esse sanduíche parasito, anticorpo e GE, por exemplo. E assim, essa célula consegue degranular na superfície desse parasita, destruindo essa membrana do parasita e assim eliminando através das fezes o parasita que conseguiu penetrar e atingir o intestino. A diarreia aguda inflamatória ou sanguínea era geralmente causada por parasitas, né, ou por bactérias que têm um comportamento invasivo
e geralmente produtoras também de citocinas. Quando a gente fala de diarreia baixa, né, eu estou falando de diarreia invasiva, que vai afetar principalmente o cólon. Outra vez, reafirmando aquele quadro anterior, quando se trata de diarreia baixa, eu tenho pequeno volume, pode conter sangue ou não. Geralmente, ela tem pus, muco, seguido de tenesmo, que pode ou não haver, dor retal, febre e dor abdominal, que também pode ou não haver. Nós vamos observar leucócitos e sangue fetais, né? Pode apresentar positivo também. E geralmente nós temos a Shigella, a Salmonella, o Campylobacter, a Yersinia, a E. coli enteroevasiva e enterohemorrágica, Clostridium difficile, a colite amebiana. Então são alguns exemplos de diarreia aguda inflamatória, diarreia invasiva, diarreia baixa. A diarreia aguda por Escherichia coli, a gente tem a Escherichia coli enteropatogênica, enterotoxigênica, enteroaderente. Então, se trata, então, da diarreia não inflamatória. E a enterohemorrágica e a enteroinvasiva, diarreia inflamatória. A diarreia aguda não inflamatória ou aquosa é causada geralmente por vírus, por bactérias produtoras de enterotoxinas. Então, nós temos aí um exemplo de diarreia alta. Então, eu estou fazendo a correlação para vocês, para já ficar mais tranquilo para vocês reterem isso. Então, diarreia alta secretora afeta principalmente o intestino delgado, como a gente já havia visto lá, né? Então, a fase aquosa, se a gente for remeter àquele quadro anterior, né, tem uma fase aquosa de grande volume, sem sangue. E leucócitos e sangue fecais geralmente são negativos nas fezes, se a gente fizer uma pesquisa de sangue e leucócitos, tá? As causas geralmente são vírus, Vibrio cholerae, a Giardia, a Escherichia coli enteropatogênica e enterotoxicogênica e enteroaderente. E também a intoxicação alimentar. A diarreia aguda, né, por Escherichia coli enterotoxigênica, nós temos a diarreia dos viajantes, que geralmente está ligada à contaminação da água, né, e alimentos. Ela não é invasiva, então não há invasão de mucosa. Ela simplesmente adere ao enterócito e vai produzir ali toxinas que vão estimular a secreção eletrolítica. Então, a principal toxina dessas bactérias é a termolábio, né? E a termoestável. A termolábio está ligada ao AMP cíclico e a termoestável ligada ao GMP cíclico. Então, a gente chama essa diarreia de uma diarreia secretora. Já a diarreia aguda por Escherichia coli, o quadro, ainda falando, né, da enterotoxigênica, o quadro clínico são fezes líquidas, abundantes e claras, né, a cor é bem clarinha, fica clara as fezes, fétidas, sem sangue, muco ou pus, e ela tem uma duração de 4 a 6 vezes ao dia, né, a ida ao banheiro ou fralda da criança. Pode haver vômito, mas não tem febre ou dor abdominal importante. O período de incubação é de 8 a 24 horas e ela é autolimitada, então tem de 1 a 5 dias. É importante a gente entender esse quadro porque ele mostra aqui a resposta imunológica. Então eu vou ampliar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui a E. coli, o desenho dela em verde, né? Ela se adere, ela não invade o tecido, ela se adere na mucosa e aí ela vai suscitar toda uma resposta, né, que vai levar à produção de interleucinas, tá? Então, a gente vai ter ali a liberação de IL-8, TNF-alfa, a IL-1, né? E essas células essas interleucinas vão ativar linfócitos T, que vão reconhecer, né, através das células dendríticas que captaram fragmentos da bactéria ali, né? Eles vêm através da mucosa do Gout, né,
para o tecido linfóide associado à mucosa gástrica, e a célula apresentadora apresenta para o linfócito T0, TH0, que vai produzir a TGF-beta e L8, e assim o fator de necrose tumoral alfa também começa a atrair da vascularização ali daquele local os polimorfonucleares que vão ter um papel importante nessa mucosa. Então ele vai sair dos vasos sanguíneos do tecido mucoide associado para a luz do vaso, né? E assim ele vai conseguir fazer aumentar o processo inflamatório no local, na tentativa de eliminar essas bactérias que estão aderidas ali, tá? Com o prolongamento desse processo, eu tenho a indução de TH17. Então, a transformação, né, a mutação desse TH0 em TH17, que vai chamar mais polimorfonucleares para o local e ampliar essa reação neutrofílica, que vai fazer com que haja, né, uma eliminação, que a gente chama de clearance da bactéria, né, uma eliminação dessas bactérias através das fezes, né, da diarreia. Então é uma forma também da gente proteger nosso organismo contra a adesão dessas, aumentando a motilidade intestinal. A diarreia aguda, então, por E. coli enterohemorrágica, a transmissão se dá por carne contaminada. A gente vai ter um período de incubação de 3 a 5 dias e a diarreia é invasiva ou disenteria. Também a resposta TH17, a mesma que a gente viu ali, é muito semelhante, né? Apesar dela ser invasiva. E a gente vai observar outra vez, vamos fazer a correlação com aquele quadro, fezes amolecidas, com muco, sangue, pus. A eliminação vai ser repetida em pequenas porções, então com dor, a evacuação, com febre, com leucocitose, com desvio à esquerda. Então essa a resposta TH17, ela não é só limitada ao trato gastrointestinal. Então você vai observar também no hemograma há uma alteração, porque como ela invadiu o tecido, né, a resposta TH17 ela vem com toda a força, muito mais do que com aquela que fazia só adesão, mecanismo só de adesão, tá? Então a gente vai observar essa diarreia enterohemorrágica em 10% das crianças. Geralmente são crianças menores, né, de 10 anos, são pequenininhas. E ela pode também causar uma síndrome hemolítica urêmica, tá? A gente vai ver uma tríade ali de anemia microangiopática, mais a insuficiência renal, mais trombocitopenia. Então é uma coisa muito mais grave. E essa sintomatologia, ela toda cursa, né, por conta da resposta TH17 também, não só pela invasão da bactéria, mas pela forma com que o organismo vai responder. Ele responde de uma forma muito mais agressiva, né? Justamente pelo mecanismo invasivo também da bactéria. Então aqui a gente tem a resposta, a gente vê a invasão, né, dessa bactéria e as células M capturando, né, e fazendo também com que haja a diminuição, né, do equilíbrio entre Treg e TH17, a TH17 liberando IL-22, né, e tudo isso está acontecendo ali nas placas de Peyer e depois no linfonodo mesentérico, quer dizer, então existe um envolvimento aí, né, da resposta sistêmica. Por isso a gente vai ver a alteração lá na frente do hemograma nessa criança. A intoxicação pelo Staphylo aureus, a gente vê uma intoxicação alimentar, né, por enterotoxinas. A transmissão vai ser dada por alimentos mal refrigerados, né, da maionese, por exemplo, então é muito comum depois de festas, né. O período de incubação é de 2 a 8 horas, o quadro clínico, náusea, vômitos, cólica seguida de diarreia aquosa. E também autolimitada, de 12 a 24. Também, é claro, vai depender da resposta imune desse indivíduo, né? Do sistema imunológico, se ele tiver também uma deficiência imunológica, nutricional, né? Ou doenças com outras doenças concomitantes, isso pode
ser pior, né? Pode inclusive levar a óbito, a internação, etc. Então aqui a gente vai ver o Staphylo aureus, né? Ele pode ou não ser microinvasivo, né? E no sentido de fazer o clearance dessa bactéria, né, a resposta imunológica vai ser muito importante. E a resposta diminui a de Treg, né, porque o normal é ter uma resposta, aqui a gente tem a normal, tá? Nesse primeiro quadro. O trato gastrointestinal, ele é mais tolerante do que não, né? Então a gente vai observar que quando existe ali uma infecção, um processo inflamatório, né? A inflamação, por isso as células estão vermelhinhas e na outra tá laranjinha, tá vendo? Então aí eu vou ter uma diminuição da Treg e um aumento também da T17, tá? E aí a gente vai ter o mesmo mecanismo semelhante aos mecanismos anteriores, no sentido de provocar um processo inflamatório, aumentar o peristaltismo do trato gastrointestinal e assim eliminar a bactéria. A diarreia aguda por rotavírus agora é diferente, a gente está falando de vírus. Se dá em crianças lactentes de 6 meses, mais ou menos, com febre, vômito, seguido de diarreia aquosa, né? E autolimitada. Então, chega a mais ou menos 8 dias, tá? Então, todas essas diarreias agudas, elas são autolimitadas. E aqui a gente vai ver o mecanismo imunológico, que, diferentemente das respostas por bactéria, né, esses vão ter uma resposta mais celular. Então, é claro que na resposta inata, a gente tem as NKs, que vão ter um papel muito importante. Temos também a célula apresentadora de antígeno, produtora de IL-12, IL-6 e TNF-alfa, interferon também, né, para poder fazer essa resposta atrair mais para o local as células inflamatórias tipo NK. Se eu tiver a necessidade de uma resposta no local, né, adaptativa, a gente vai ter, além da NK, a CD8. Mas também eu tenho um perfil, né, de migração de polimorfonucleares para o local também. Então, se ela persistir um pouco mais, se a NK não der conta, né, a gente vai ter também a migração de uma forma inespecífica, né, que aqui o material, eu esqueci de dizer, né, o rotavírus consegue mandar o material genético dele, né, invadir esse tecido, e assim a célula epitelial também liberar interleucinas que vão atrair para o local as NKs, né? As NKs vão destruir essas células infectadas e o processo inflamatório se dá dessa forma. Mas isso não exclui a migração de polimorfo nuclear também, tá? Então, só para deixar isso aí bem claro. A diarreia aguda, como é que a gente faz o diagnóstico, né? Por exame de fezes, a gente vai fazer pesquisa de leucócitos fecais. Então, a gente pode também utilizar o protoparasitológico, se a gente suspeita de agentes neumatomintos, plateumintos, né? E a gente pode fazer também a cultura, né? O hemograma. E a bioquímica, a gente vai ver a função renal e hepática, caso haja um mecanismo lesivo muito importante. Então, é preciso a gente ver se está preservada a função renal e a função hepática, quando também esses agentes podem fazer uma passagem hepática, né? Então, é preciso a gente verificar se está tudo certo através do exame bioquímico. Então, muito obrigada. Peço a vocês que se inscrevam, se não se inscreveram, venham acompanhar a gente. Curta e compartilhe. E até o próximo vídeo.